Boa noite, pessoal. Sempre muito bom falar com vocês mais uma vez. Sempre é muito bom estar aqui, sempre é muito bom participar de algum evento que a escola esteja fazendo para vocês. Vocês sabem que isso, nós da informática adoramos fazer isso, que é estar participando, estar trazendo envolvimento para vocês, principalmente de gente boa, como o Jean Feltrin, que vem bater um papo com a gente hoje sobre software livre, vai conversar com a gente sobre software livre, vai trazer um pouco dessa expectativa que nós da área de TI temos aí em relação às novidades tecnológicas, né? As coisas que existem de tecnologia. Jean, seja bem-vindo, muito bom falar com você. Obrigado. Bom, não sei, acho que agora eu posso me apresentar. Lógico, fique à vontade, Jean. É que em 2012, e aí, 2012 foi quando me formei. Fiz o técnico em informática, mas fui aluno desde a quinta série aí também. E assim, a ideia é falar um pouco da minha carreira, o que eu faço, como que o meu caminho até chegar onde eu estou hoje. E assim, parte das coisas da minha vida foi meio que tudo começou com gostar de tecnologia e, antigamente tinha banca de revista, tinha sempre uma revista lá de Linux com alguma cara de computador, um screenshot, foi meio que isso que me induziu a querer ver como é que funcionava isso e tudo mais. Hoje eu trabalho numa empresa americana que chama Velocity Cloud, mas a minha carreira, eu trabalho com software livre aí já tem mais de 10 anos. Comecei em Americana mesmo, um pequeno jornal, isso um bom tempo atrás, sempre com um pé com software livre no meio, administração de sistemas Linux. Aí passei por empresas que são desenvolvedoras de software, trabalhando na parte de infraestrutura. Da parte de infraestrutura eu fiquei meio que... eu falei, poxa, preciso também me envolver com parte de programação. Fui para uma outra empresa, que era a Bluepex, de Limeira, eles desenvolvem até hoje appliances de firewall e segurança. Também com pé em software livre. Lá o trabalho foi voltado à programação, mas desenvolvendo ferramentas para infraestrutura. De lá eu fui para um provedor grande em São Paulo, Local Web, administrar a parte de infraestrutura de redes dele lá, da questão de serviço de e-mail. Então, na época, a gente tinha 4 ou 5 milhões de contas de e-mail, e o que todos os lugares têm em comum, tudo sempre foi software livre. Então, da empresa que fazia appliance para outras empresas, do gerenciamento de rede, do que a Local Web tinha, do serviço de e-mail, tudo que eles tinham lá também foi construído usando software livre. De lá eu fui para o Walmart.com, a lojinha, também ferramentas de software livre envolvidos. Passei pela Movile, hoje é um grupo de empresas que controla também o iFood, Play Kids, tem uma plataforma de SMS, também software livre envolvido. E de lá eu vim parar onde eu estou hoje, já tenho 4 anos, na Velocity, que é basicamente uma empresa que trabalha com infraestrutura gerenciada para sistemas de ERP. Então, eu acredito que você já deve ter ouvido falar de SAP, tem outros sopas de letrinhas aí como Infor, Oracle, EBS. São sistemas que controlam desde folha de pagamento até estoque de empresas. E a questão nisso são ferramentas pagas, mas todas essas ferramentas estão em cima de uma infraestrutura com Linux. Então, a gente hoje trabalha em prover infraestrutura para esses clientes, só que com a intenção de levar para a cloud. Então, o objetivo nosso é ser multi-provider. Então, a gente trabalha com Oracle Cloud, com Azure, com a Amazon, AWS. E também tem o data center on-premise nosso, que geralmente é onde a gente aloca um pedaço para poder colocar os servidores.
para alguns tipos de arquitetura, mas é exceção. E essa é a minha parte de carreira e trajetória ali do que eu fiz até hoje. Jean, desculpa, a gente está trazendo um pouquinho dessa realidade de software livre que num mundo que muitas vezes a realidade dos alunos, a realidade das pessoas, às vezes é um mundo pago, né? Um mundo que você tem que ir lá e utilizar um Windows, utilizar um software adquirido em prateleira, muitas vezes. Explica um pouco dessa relação para a gente, Jean. Linux, software livre, existe uma relação muito intrínseca nisso daí? Ou seja, como começou essa saga de software livre? A questão do software livre hoje a gente tem bem mais focado na parte de licenciamento. Então, a questão do software livre é mais antiga do que o Linux em si. O que aconteceu com o Linux foi a fusão do que o Linux estava desenvolvendo na época e como ele decidiu publicar aquilo na internet. Mas, se eu não me engano, em 1977 já tinha uma licença que era bem permissiva, que era a licença do BSD. Então, vocês já devem ter ouvido falar de sistemas FreeBSD, NetBSD, são sistemas operacionais também que têm o mesmo licenciamento, só que a questão do BSD é que a licença ela é mais permissiva. O BSD permite que eu feche o código e venda aquilo sem declarar a origem. Um exemplo de uso disso, até pouco tempo atrás, não sei se ainda persiste, toda a parte de rede do Windows veio do sistema BSD. A Microsoft foi lá e falou, opa, dá aqui isso aqui, usou para fazer a parte de rede e colocou. E na época, quando o Linus desenvolveu o kernel do sistema, e na hora dele publicar aquilo na internet, ele foi procurar alguma coisa para colocar, e a licença que ele achou mais viável, acredito, na época, era o GPL. A movimentação de GPL de software livre veio lá atrás com o Richard Stallman, onde o que muda praticamente da GPL para o BSD? A GPL, se eu estou usando alguma coisa que é GPL, eu sou obrigado a dizer a origem daquilo, quem desenvolveu e dar os devidos créditos. Então, aí já vai entrar bastante na parte jurídica. Então, meio que casou o Linux ter feito, enquanto meio acadêmico, um kernel, e ter as ferramentas que o Richard Stallman, que é o conjunto das ferramentas, por isso que o pessoal fala GNU Linux ou só Linux, a questão é que o Linux em si é só o kernel. Ele precisa das ferramentas que veio com que o Stallman já tinha, que é quando você dá um comando simples, um ls, um compilador, essas coisas, essa parte do GNU que veio para dentro do sistema. Então, ali, quando ele publicou aquilo, ele escolheu que a licença ia ser GPL. Então, o que acontece? Um exemplo básico disso é o que eu dei do Windows, ou até mesmo dispositivo. Se você pega hoje um videogame, um PlayStation, um Xbox, eles usam BSD por baixo, e você nem sabe disso. Se fosse Linux, eles iam ter que estar em algum lugar escrito que é Linux. Existem casos de, tipo, a pessoa desenvolveu um hardware em que usava Linux. Ele, junto com a licença, na hora que você compra, chegou uma carta, falou, isso aqui é feito utilizando ferramentas que são publicadas sob a licença GPL. E o que aconteceu nessa história com o software livre é isso. A intenção toda da GPL é, quando você incentiva e garante que a pessoa vai ter o nome dela publicado, atrai mais desenvolvedores para esse meio. Porque o cara sabe que ninguém vai pegar o código dele lá e vai falar, não, daqui para frente esse negócio é meu, vou fechar, e ninguém sabe o que tem por trás disso. Então, fomentou muito na época. O cara soltou o kernel e todo mundo passou a contribuir. Aconteceu naturalmente. Isso num tempo em que internet, acesso, já era mais restrito, né? Puxa, muito legal isso daí, né? Então, quer dizer, é um desenvolvimento colaborativo, é isso que você está querendo dizer para gente? Ou seja, eu consigo deixar um pedacinho do meu código lá e ter orgulho dele e falar assim, pô, fui eu que fiz isso daqui. Tá vendo esse negócio funcionando? Você vendo esse negócio no servidor rodando? Sou eu quem fiz esse negócio, né? Diferente, por exemplo, de um programador Microsoft, e nada contra também, porque é um comércio, né? Mas existe uma relação diferente com o produto final. É isso que nós estamos chegando aqui na conclusão? É isso, Jean?
Sim. Um outro exemplo, que nem eu citei o provedor, no caso da LocalWeb, toda a plataforma que a gente oferecia de serviço de e-mail lá era em cima de ferramentas livres. E, assim, exemplos das ferramentas usadas era Postfix, que é um servidor de e-mail. Então, se você procurar na internet, vai ter o postfix.org. A gente tinha o Dovecot, que também era utilizado para parte de ferramenta de e-mail. Todos eles tinham código 100% aberto. E se eu encontrasse um bug ou eu quero desenvolver alguma coisa e melhorar isso daqui, existem dois caminhos a ser feito. Eu posso pegar, desenvolver e devolver aquilo para a comunidade, ou eu posso alterar e manter utilizar, só que eu não posso vender. A partir do momento que se eu vender aquilo e tiver, eu tenho que explicitar a origem do código que está por trás, além do meu. Então acaba sendo sempre que uma via de mão dupla. O que acontecia bastante na LocalWeb, a gente tinha situações em que a gente usa lá o Dovecot e onde fica o cara que desenvolveu isso daí? Com o que ele come, né? Ele fez o código, gastou o tempo dele lá, ele acaba em algumas situações dando consultoria para a empresa que está usando a ferramenta dele. Então, você quer otimizar alguma coisa, você achou um problema, precisa de urgência para corrigir, é aí que nasce um modelo de mercado para aquilo. Então, assim, o que é legal é, por exemplo, a gente achava o problema, reportava, se era algo urgente, se resolvia isso fácil. Ou eu, no time, ia lá, alocava um tempo para desenvolver o código e corrigir, ou eu reportava o problema para a pessoa, e aí tem duas situações, a fila natural e a fila paga. Se você pagar e quer passar na frente com o seu problema, tudo bem. E como o desenvolvimento não era o core business do serviço que eu trabalhava na LocalWeb, para a LocalWeb era mais negócio eu pagar para o cara que já saberia onde resolver exatamente, ia tomar muito, muito menos tempo de desenvolvimento do que trazer isso para dentro da empresa e ela querer desenvolver e corrigir. Entendi. Então, já tem algumas perguntas chegando para mim aqui no WhatsApp. Eu vou deixar aberto para quem desejar perguntar alguma coisa. Vocês têm o WhatsApp da coordenação, pessoal. Podem mandar perguntas para o WhatsApp da coordenação. Já tem algumas perguntas chegando aqui nesse WhatsApp de coordenação, que já é comum entre vocês alunos aí. Jean, tem uma pergunta chegando aqui falando da vulnerabilidade. Um software livre chega a ser mais vulnerável do que um software fechado? É difícil falar, porque assim, quando você desenvolve colaborativamente, você tem uma vantagem de que tudo aquilo que você faz está exposto para mais olhos. Pessoas estão olhando aquilo e é do interesse comum de que aquilo seja o mais seguro possível. Então, assim, você pode até ser que em algum momento você tenha alguma coisa que é mais vulnerável do que algo pago, sim, mas ao mesmo tempo você tem mais braços disponíveis ao redor do mundo para resolver aquilo de forma mais eficiente. Às vezes você vai descobrir um problema no software pago, vai reportar aquilo e vai ficar à mercê da empresa, ou de quão grave aquilo é para a empresa corrigir, se é uma situação de um software pago, proprietário, assim por dizer. Ok. É bem relativo. Ok. E, então, você falou que o modelo de negócio é você ter um acesso direto à pessoa que acabou criando o desenvolvimento do projeto, né? Ou seja, essa pessoa consegue prestar uma consultoria e sempre é uma pessoa, Jean, ou pode ter uma empresa que criou um aplicativo? O exemplo disso, o Dovecot, por exemplo, o desenvolvedor que fez essa ferramenta livre acabou que criou uma empresa. Então, por trás dele, ele tem uma equipe que desenvolve junto com ele, que tem conhecimento do código, e eles são remunerados e tudo mais. Só que é parte do modelo de negócio da empresa dele. E assim, ele desenvolveu alguma coisa, soltou livre, ok. Eu, que nem a Coeb, usava o código dele para oferecer um serviço da plataforma, mas não era o core business dele. Enfim, você vai cair na situação em que é sempre uma via de mão dupla. A Locoib tinha um caso de uso enorme, eram milhões de contas de e-mail. Para ele, como desenvolvedor, a gente reportava problemas que às vezes uma empresa com 100 usuários jamais ia perceber. E aí que começa a aparecer as vantagens de uma empresa grande reportando o problema sendo corrigido, e no final todo mundo se beneficia de algo que foi feito para resolver um problema específico.
que aquilo passa a ser disponível para outras pessoas também. Já tem chegando algumas coisas para mim aqui já, ó. Como ser um colaborador de software livre? Como criar um código de software livre? Ou seja, pô, eu quero participar dessa comunidade também. É possível isso? Dá para participar? Existe, Ou eu tenho que entrar numa empresa como você acabou entrando? Como que funciona esse mundo? Conta pra gente aí com detalhes. existe diversas formas de contribuir. A melhor delas é usar. É a mais simples e mais fácil. Como consequência, quando você utiliza qualquer uma dessas ferramentas, você vai acabar observando algumas necessidades que às vezes o desenvolvedor que criou não percebeu. E o que você faz? Você pode só reportar um problema, já é uma forma de colaborar. Se você reportar um problema que for importante, você já vai ter a participação. Assim como se você, melhor do que reportar é se você reportar e corrigir o problema que você está indicando. Hoje, a maior parte da comunicação que tem em torno desses softwares, por exemplo, o 90% dos que se é discutido quando se trata de desenvolvimento de kernel de Linux é lista de e-mail. Então, você entra no kernel.org, vai ter as listas, você pode ter acesso ao que está sendo discutido e participar. Eventualmente, achar o caminho para conversar. Hoje, muitas ferramentas disponibilizam o código através do GitHub. Acho que o pessoal já conhece, que é Sim, um comum, né? repositório Bem comum, né, enorme. Jean? Bem comum. Então, os exemplos de colaboração pode aparecer no seu uso, no seu dia a dia. Eu já tive uma situação lá atrás em que, antigamente, pô, o webcam era um negócio que era difícil acesso e tudo mais. E às vezes a webcam funcionava numa versão do kernel, mas na versão seguinte não funcionava. Aí você está. A vantagem de você que ele está sempre atualizado e desvantagem também é que às vezes você vai pegar um problema que o desenvolvedor ainda não pegou. Então, o simples fato de eu usar e querer atualizar o sistema e pegar aquele problema, abriu uma janela para eu contribuir. Falar, para fazer funcionar na versão mais nova, eu precisei alterar isso aqui no seu código. E se o código está, por exemplo, num GitHub, é a questão de você mandar um pull request documentando por que você está fazendo aquelas alterações e aguardar a revisão do código. Ô Jean, e essa revisão, o cara é obrigado, vamos imaginar que você, Jean, acabou criando um código para ler um pendrive diferente que apareceu aí, tá? Vamos imaginar que você era o cara que faz a leitura do pendrive. Alguém encontrou uma falha lá num dispositivo novo e reportou e fez um pull request esperando você homologar isso daí. Você é obrigado a fazer isso ou você faz se você quer? Você lê o código da pessoa que ela contribuiu e você altera, ou você pode pegar o código dela e falar que foi você quem fez? Existe aí um conchavo, existe uma parceria, existe uma mão dupla nesse sentido aí? O que acontece hoje, pelo simples fato de você estar utilizando o GitHub, por exemplo, que é um controlador de código, quando eu faço um pull request, automaticamente aquilo já está registrado e já vai com o meu nome. A Ah, pessoa ok, que Jean. está Ok. revisando, Deu para mim entender. ela sugere, ela pode sugerir alterações, falar, ó, isso aqui não está legal, ou para esse código entrar aqui, eu preciso que você, além de fazer o código, desenvolva o teste para esse código que você está implementando. Aí eu já vivi situações em que, putz, cara, eu não estou com tempo para poder fazer o código para testar. Vai ficar lá na comunidade. Se para atender e para entrar precisa disso, ou alguma outra pessoa que tem interesse em fazer aquele meu código entrar, pega o que está faltando e continua dali, ou vai ficar parado. Assim, aí vai cair situações onde você tem uma comunidade que é mais ativa, tem mais colaboradores, menos colaboradores. Isso implica muito na velocidade das coisas, ou em quão rigoroso a pessoa que está lendo o seu código na hora de aceitar a sua sugestão, a sua melhoria.
Então, o fato de ser muitas pessoas envolvidas implica nisso. Caso simples, assim, essa situação que eu peguei, a gente usa Puppet para fazer parte de automação de infraestrutura. E é o que eu não falei, um exemplo simples, assim. Até então, toda a automação que tinha era feita para Windows e Linux. Calhou de, na empresa em que eu trabalho, a gente ter sistemas AIX da IBM. E aquele código não era compatível. E para a empresa, o que eu estava mexendo não tem nenhum segredo de negócio, porque isso implica, às vezes, em você poder contribuir com o código no seu tempo de empresa ou não, se é algo que é diretamente relacionado ao negócio da empresa. Como era uma melhoria genérica, que não expunha nada referente ao negócio da empresa, o que eu fiz para desenvolver lá, eu já fiz e coloquei na comunidade. E aí cai na situação, fulano está fazendo e assim, do dia para a noite, a minha necessidade tornou aquilo viável para outras pessoas que utilizassem a mesma plataforma, por exemplo. Pô, bacana. Muito bom isso daí, né, rapaz? Você vê só que é um espírito um pouco diferente, né, do desenvolvimento comercial tradicional, né, Gian? Né? Você acaba Sim. vendendo muito mais a colaboração, né? É o espírito de desenvolvimento colaborativo mesmo, né? É muito mais a colaboração, né? É, aí, isso daí gera consequências, porque assim, a partir do princípio de, vou resolver o código, cabe a mim ou não mandar a alteração que eu fiz para essa comunidade. Só que se eu não mandar o código e, porventura, duas coisas podem acontecer. Alguém pode ir lá e fazer e resolver esse problema Ok. também, ou eles podem lançar uma outra versão com um código totalmente diferente, em que em algum momento o que eu tenho dentro do meu ambiente passa a ser incompatível. E aí o prejudicado sou eu, porque eu não vou conseguir atualizar para ter benefício das versões novas. Então você acaba, poxa, mais negócio eu ter o que eu tenho aqui já no código principal, porque se qualquer coisa evoluir, se qualquer outra pessoa fizer uma melhoria, pegar uma outra situação em que eu não previ, eu vou me beneficiar disso também no futuro. Já tem duas perguntinhas aqui que é assim. A primeira pergunta: qual linguagem é utilizada? Né? Que linguagem você usa? Usa alguma IDE, alguma ferramenta de desenvolvimento? Tá? Tem alguma ferramenta, Jean, de desenvolvimento ou é na raça realmente ali? Abre um bloco de notas e começa a escrever código. Hoje, se for falar em IDE, mudou muito do que era antigamente. Assim, tem editor de código, o principal deles, que acho que está mais popular ultimamente, é o VS Code da Microsoft. Ele tem uma série de plugins que vai te ajudar com diferentes linguagens. E a linguagem depende do que você está fazendo, do problema que você está resolvendo. No meu caso, essa oportunidade que eu tive de colaboração era a linguagem Puppet e Ruby. Então, assim, coisas voltadas à infraestrutura, você vai ver muita coisa relacionada a JavaScript, Python, Ruby em si, por conta de automação. Então, no software livre, hoje, o leque é muito grande. Então, o Google, algum tempo atrás, lançou uma linguagem chamada Go. Ela ficou famosa por ajudar muito em construir coisas escaláveis sem exigir muito esforço. Tem uma nova linguagem no mercado chamada Rust. Ela vem ganhando uma forte aderência por ser uma linguagem mais segura de desenvolver. Tem um gerenciamento de memória melhor. Mas, assim, tudo. A questão da linguagem depende do problema que você quer resolver. E, assim, com questão de colaborar, é mais fácil você colaborar com aquilo que você tem contato no seu dia a dia. Se o seu dia a dia envolve usar PHP, envolve usar MySQL, aí vai das ferramentas que você tem no sua vivência, né? Pô, perfeito, perfeito, Jean. Olha só, mais uma perguntinha aqui. Inglês. Aprendeu com a profissão na prática ou em algum curso, Jean? Eu fiz curso de inglês, é extremamente importante. Hoje, a empresa que eu estou, às vezes, tem vaga e tem dificuldade em encontrar gente
que some. Às vezes o cara tem a habilidade, o cara é expert em Microsoft, o cara é expert em Linux, mas não tem inglês. E aí não dá, não tem o que fazer. E assim, o inglês, a importância é saber se comunicar, saber escrever. Acho que a parte de escrita é onde entra a importância de ter o curso, para você ser capaz de trocar e-mails e tudo mais. E comunicação é falar, é o dia a dia, não tem jeito. Até porque a empresa hoje, por exemplo, que eu trabalho, tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Escócia e tem gente na Índia. Se eu for falar com o escocês, às vezes eu preciso que o cara repita 3 vezes o que ele está falando para entender. Enquanto eu vou falar com o indiano é mais fácil, com o americano, depende de onde o americano está. Então, assim, vivência, é falar e se expor mesmo. Acho que em TI, hoje em dia a gente até tem bastante conteúdo em português, mas ainda assim, novidade vem em inglês, não tem como fugir disso. 90% do que eu leio com relação à novidade continua sendo em inglês. Uma das coisas que no passado me ajudou a ter bastante contato é participar de evento. No Brasil tinha o Fórum Internacional de Software Livre, tinha a Conisli, tinha mais um que acontecia em Foz do Iguaçu, esqueci o nome. E lá a gente ia, tinha palestrante brasileiro, tinha palestrante americano. Hoje, só Deus sabe como é que vai ser essa questão de pandemia, pós-pandemia, eventos, mas tem uma infinidade de eventos e de conferências que já acontecem pela internet. Então, já uma forma de se expor à língua e ter isso no seu dia a dia. Jean, o pessoal está questionando, você hoje está no Brasil, né? Você Sim. teve que ir para os Estados Unidos, para algum outro lugar, enquanto você estava entrando nessa empresa? Como é que foi essa trajetória? Foi aparecendo as oportunidades para você? Eu me lembro bem da sua sagacidade, da sua vontade de correr atrás, desde a época que você estava aqui sentado na sala de aula, que nem esses meninos estão hoje, né? Me lembro de você falando sobre software livre, falando de internet na época. Nós estamos falando mais ou menos em meados de 2002, mais ou menos, já é isso? 2002 que foi quando eu me Isso, mais ou formei. menos nesse Então, meado aí, você já tinha essa sagacidade, já tinha essa vontade de correr atrás. Como é que foi isso? Você foi galgando esses degraus, mas e para aparecer essa oportunidade de fora? Como você se jogou ou você esperou alguém te chamar por causa dessa característica sua? assim, ao longo das empresas eu tive contato com bastante gente e meio que, para mim, a oportunidade surgiu com uma das pessoas que eu estava trabalhando e estava montando um time e precisava de gente com o conhecimento que ele já sabia que tinha. Então foi para mim, foi onde surgiu essa oportunidade de trabalhar com uma empresa de fora do país. Hoje existem sites focados com vagas de trabalho remoto. Então, assim, você não precisa de nenhuma ponte. Você se candidata à vaga e se o perfil bater, vai acontecer entrevista e aí as coisas acontecem. O meu processo com a Velocity teve essa diferença porque foram pessoas que eu já trabalhei e que, por conta do contexto e das skills que eram necessárias, foi mais simples o processo. Puxa. Mas, assim, eu cheguei a participar de processo de seleção de Facebook e tudo mais, e a questão, primeiro, o ponto de contato, para mim, veio através de LinkedIn, mas por conta dos lugares em que eu já trabalhei e do que eles buscavam. E aí você vai fazer o processo, é um processo de entrevista, as entrevistas podem ter o famoso quadro branco, né, em que a empresa te apresenta um problema e você tem que literalmente desenvolver a solução e explicar passo a passo aquilo que você está fazendo enquanto programa. Existem, inclusive, falando sobre isso, existem livros especializados em entrevistas com programação.
focados para isso. Então, se tiver interesse, se o foco seu for desenvolvimento, aí eu atuo hoje mais próximo de infraestrutura. Só que o que aconteceu na minha área, eu acho que foi importante para mim ter ido para programação. Eu costumo dizer que eu trabalho para matar o meu trabalho atual, porque eu estou desenvolvendo automação para algo que eu não quero mais fazer. Eu quero que a automação faça. Então envolve código, não é só rede, servidor, não. Você programa no seu dia a dia também. Então a programação hoje, se você gosta de infraestrutura, não é porque você gosta de infraestrutura que você vai estar livre. Então o desenvolvimento virou algo essencial, assim, importante, independente da área que você quer seguir dentro de TI. Tem um pessoalzinho perguntando aqui, software livre, o assunto software livre se encaixa tanto em programação quanto em infra, porque tem os códigos para manter, pelo que eu estou entendendo, os códigos para manter os servidores e diminuir, automatizar alguns processos e reconhecer alguns dispositivos. Existe alguma coisa de software livre para design? Nossa, voltado a design, o que eu cheguei a ver já algumas coisas um exemplo, interfaces gráficas, tipo Gnome, KDE, eles costumam ter o seu ciclo de desenvolvimento e de atualizações. E tem gente que colabora para desenvolver os ícones, as imagens que vão estar entrando nisso daí. Existe uma movimentação que veio junto com a licença do Creative Commons para publicar trabalhos. Aí você vai cair desde a parte de escrever livro até banco de imagens, por exemplo, em que você pode colaborar em, sei lá, uma fotografia e deixar aquilo exposto sobre uma licença. Mas é mais restrito, assim. Ferramentas, o que eu vejo também, até uma das coisas quando eu estudava aí que a gente fez os trabalhos a Semana de Ciências. Certo, um Polyart, será que era isso? Arte, exatamente, né? Pelo Polyart. A gente chegou a montar aí um cluster para renderizar Me lembro bem desse projeto. imagens. Então, assim, na época tinha uma ferramenta que estava engatinhando, chamava Blender. Essa ferramenta é bem conhecida hoje, é forte. Tem gente que desenvolve animações usando ela, curta-metragens. Então é uma ferramenta livre. Você pode ir lá e fazer o seu curta, o seu filme e publicar. No trabalho nesse Polyart, vocês pegaram o laboratório número 2 até e configuraram ele inteiro para renderizar, né? Imagens, né? Me lembro desse projeto. Tinha uma outra equipe que fez um overclock no processador com nitrogênio líquido. Você lembra dessa história? Belos projetos nós conseguimos construir ali, né, Jean? Foi bem bacana. Jean, perguntas aqui que são interessantes. Olha só. Nesse momento, como entrar na área? Graduação, curso, você tem que começar a desenvolver alguma coisinha, Bom, você já falou que o LinkedIn tem que estar pegando fogo, né? Tem que estar atualizado, tem que estar... Mas como entrar na área? Como começar os próximos dentes? O pessoal que está no terceiro ano, por exemplo, tem que pensar em quê? O pessoal que está no segundo tem que pensar em quê? O pessoal que está no primeiro tem que pensar em quê? Se quer entrar nesse ramo de software livre. Eu já cheguei a fazer entrevistas em que eu pedia o GitHub da pessoa. Você tem algum código? Eu quero ver o que você fez, o que você já colaborou, o que você já construiu. Nem que seja código de estudo prático para ver. E assim, o porta de entrada acho que é diferente para infraestrutura, é diferente para desenvolvimento. Cada um tem um fluxo diferente de como as coisas acontecem, né? Hoje, se tiver que falar de infraestrutura, tudo que se escuta, 90% é cloud. Então, entender os providers, estudar, fazer certificações da Amazon, da Azure, da Oracle Cloud. Os principais players hoje, os maiores, são Amazon e Azure. Olhando para a infraestrutura. E assim, hoje, quando se fala em infraestrutura, automaticamente você fala em automação,
você fala em código, não é isolado, até porque você vai fazer uma infraestrutura, você vai cuidar de um ambiente, você vai precisar monitorar. Dependendo do que você for monitorar, você precisa desenvolver o código para saber para saber identificar se a aplicação está funcionando ou não. É aí que entra aquela parte, eu gosto de redes, gosto de infra, não vou aprender a programar. Não existe mais isso. Você tem que... Isso é desenvolvimento para qualquer área de TI, especificamente, até banco de dados, é necessário. Até eu falo, quero ser um DBA, Oracle, por exemplo. Desenvolvimento é importante. Se você está mirando contato com software livre, a melhor porta de entrada para isso é colaborar. Acha um projeto, usa e se envolve, procura. Você aprende muito lendo o código dos outros também. E, assim, vai da demanda da região. Eu, que nem eu falei, minha carreira saiu daqui fazendo infraestrutura para as empresas de Americana. Fui para Campinas, trabalhei na Dextra, desenvolvedora de sistemas. Lá eu trabalhei como administrador de sistemas. Na época cuidava da rede e foi lá que eu falei, opa, programação é um negócio que eu preciso me dedicar mais. E depois eu fui para a Bluepax. Minha trajetória foi assim, entre desenvolvimento e infraestrutura, sempre. Puxa, não sei. Jean, e eu coloco aqui que eu me lembro até da sua trajetória. Você passou por alguns locais pequenos na nossa cidade aqui, né, Jean? Você não começou batendo asa em grandes aeroportos, né? Você começou em alguns lugares de um porte pequeno, cuidando de infra pequeno. O servidor já era Linux nessa época? Sim, lá, meu primeiro trabalho foi em um jornal de Pirassununga, onde eu cuidava do servidor de compartilhamento de dados deles. Então, assim, controlava isso e o servidor web. Na época, além de fazer isso, eu estava desenvolvendo alguma coisinha em PHP para eles, mas era um jornal para uma cidade pequena. Isso foi meu primeiro trabalho. Depois, a Americana existia a Portal.com. A Portal.com abriu para mim portas em várias empresas, dando consultoria também, configurando firewall, servidor de rede para compartilhamento de arquivos, fazendo a parte de segurança. Então, cheguei a prestar serviço para a Unicred, para escritórios contábeis, para as empresas têxteis, aqui, tudo nessa questão de infraestrutura e redes e administração de servidores. Então, assim, quando se fala em administrar servidor, são inúmeras atividades que envolvem, desde performance, backup, serviços, atualizações, segurança. E, é o que eu falei, de empresa de 10 funcionários para 20, para milhões de usuários, para milhões em vendas. Não tem, assim, é importante essa experiência inicial em pequenas, todo mundo começa assim, não tem como pular esses degraus. É importante, é melhor até que você passe por isso. Tem situações que você pula, mas esses degraus fazem a diferença. Perfeito. Te dá segurança. Jean, trabalho freelance. Trabalho freelance é um negócio para quem é de software livre? Existe. Existem hoje sites para isso, né? Estou tentando lembrar o nome de um. Eu até conheci algumas pessoas que trabalhavam lá e pegava o projeto de implementar, ou de automatizar, ou de fazer a infra. Existe. Mas eu não posso falar como está o mercado hoje. Eu estou tentando lembrar o nome de uma das empresas, é bem grande e conhecida, mas meio que você se cadastra lá, preenche o currículo, faz alguns testes para eles saberem o seu nível e dependendo do que for da demanda que chegar, eles te alocam. Mas esse é um trabalho freelance já meio homologado, né? Mas é aquele trabalho freelance do começo da carreira, que é esses meninos que estão aqui. Por exemplo, apareceu para configurar um servidorzinho. Você chegou a mexer, sua vida toda foi baseada em cima de software livre, que eu lembro que você era muito fanático por isso realmente, você gostava muito disso. Mas você chegou a pegar o Windows na frente, Jean, ou não? Não tem como, você pega, não tem jeito, não tem como, não existe. Hoje cada vez mais. Naquela época já não era opção, por mais que tinha um servidor de software livre, a rede inteira
das pessoas era a máquina Windows. Então, assim, o maior economia era a licença de servidor. Na época era licença de servidor e de brinde, assim, vinha a questão de segurança também. Mas hoje já é bem mais equilibrado isso. Tanto é que assim, eu vivi para ver a Microsoft abraçando o Linux dentro do sistema deles. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, hoje você não fica só em um. A empresa em que eu trabalho tem os dois. Eu sou acionado às vezes para um ou para outro. Eu vou até certo ponto. Se eu cheguei num dado momento com o Windows e eu não conseguir achar a resposta, eu vou achar o cara que é expert. Mas não tem como ficar só exclusivamente em um. Os caminhos se cruzam, não tem como. Então, quer dizer, existe mercado para a pessoa que está, muitas vezes, querendo começar em infraestrutura, por exemplo. O cara vai lá, vai fazer uma configuração, aquele mercado da esquina está precisando de alguma coisa, de repente ele consegue trocar uma ideia com alguém, vai atrás de alguém, batalha por aquele conhecimento, vai configurando aquilo, é lógico, com cautela e tudo mais, mas é aí que ele vai galgando o conhecimento, né? Os tijolos vão subindo devagar, né, Gian? É isso? Isso, exato. Perfeito. Gian, uma perguntinha aqui, ó. Vale a pena entrar nessa área? Vale a pena financeiramente entrar nessa área? Ó, eu acho que a crise de 2008 eu presenciei, estando numa empresa de desenvolvimento, eu vi cortes acontecerem. Essa crise também teve cortes para quem está na área de TI, não tem como, mas não existe mais empresa sem TI. E é parte do business deles ter isso. Se eles não têm, eles estão para trás, estão perdendo em eficiência, em eficácia. Então não tem, não existe, você não tá fora. O que acontece, essa questão de pandemia, coisas que deveriam acontecer nos próximos 10 anos foram aceleradas. Tinha gente que relutava em entrar para e-commerce e que foi a oportunidade que teve de entrar e mudar o fluxo de negócio deles e migrou. Então, assim, TI, a parte de tecnologia, qualquer uma da área de TI, desenvolvimento, infraestrutura, banco, depende do que você goste mais ou menos, não tem como. Hoje não tem volta. É uma área que consegue te sustentar em alguns momentos de crise, né? Nos momentos mais difíceis, as pessoas acabam investindo um pouco mais em TI, né, Gia? Né? Para segurar as É porque pontas às vezes, né? às vezes, ele fala assim, poxa, entra a história. Se você tiver um raciocínio voltado à automação, você vai ter uma situação assim, pô, é complicado falar, mas vai ter situação em que assim, eu tenho um robô que faz trabalho de 5, é mais barato eu trabalhar para ter uma infraestrutura e colocar um robô no lugar. Onde eu tenho um processo em que eu vejo pessoas que levam, sei lá, eu tenho 5 funcionários trabalhando, 5 horas por dia naquilo. Através do desenvolvimento, eu consigo melhorar a vida dos funcionários para que eles executem a mesma tarefa em menos tempo e sejam capazes de voltar a atenção dele para outras atividades. Não necessariamente otimização, automação implica em demissão. Isso não é regra. Correto. Às vezes você faz isso e dá benefício e ajuda a empresa a mirar outros nichos, melhorias, dá mais, afeta diretamente a qualidade do serviço oferecido, se você tem mais agilidade e eficácia na hora de entregar qualquer coisa. E hoje a forma de se fazer isso é com desenvolvimento. Poxa, E vai ser por um bom tempo. perfeito, perfeito, Gian. Eu vou abrir um espacinho para o pessoal fazer algumas perguntas aqui, Gian, agora, antes de eu ir para a última pergunta que nós temos programado aqui, tá? Pessoal, tá aberto no WhatsApp, vocês sabem disso, que vocês podem fazer as últimas perguntinhas aí. Nós temos mais alguns minutos com o Gian ainda, então existem algumas perguntas chegando, estou tentando resumir, chegou algumas do pessoal do primeiro, do segundo, do terceiro. Eu aproveito a oportunidade para que vocês deem um like lá, tá? Dá uma olhadinha pra gente, como que tá o nosso tema,
como que tá o nosso site, dá um like pra gente ali, que isso é muito importante pra gente, tá ok? Jean, tô lendo aqui uma pergunta que chegou aqui. Ó, você aprendeu a mexer em servidores, redes, infra, em curso, faculdade, ou foi metendo a mão na massa realmente? Todas as alternativas acima. É, fiz faculdade, fiz cursos na época voltados às certificações e também fui atrás de fazer certificação. Querendo ou não, é alguma coisa que assim, no final das contas, ter certificação não significa muita coisa, mas para o mercado tem valor. Tem gente que vai lá, gabarita a prova e chega na hora de pôr na prática não sabe, mas ele foi lá, respondeu todas as perguntas corretamente. Então, todas são complementares uma à outra, não tem como excluir. Perfeito. Então, quer dizer, precisa das três opções, né, Jean? Não tem jeito, né? Tem que estudar de maneira formal, tem que fazer certificado de maneira formal, mas no final das contas tem que meter a mão na massa também, que é ali que você ganha vai tropeçando e vai correndo na escola ou vai correndo no seu certificado. Uma coisa abre e outra fecha, você vai trazendo informação aí. De um jeito ou de outro, você vai ganhando terreno, né? A hora que escorrega numa O perna, certi- puxa na outra, né? É isso. Isso. O certificado ajuda muito para o RH. O RH ele vai bater lá o olho e às vezes ele vai procurar aquelas palavrinhas mágicas. Se ele achou, você pula na frente por estar aqui. É, Então é o complementar. Às vezes o cara tem lá faculdade, PhD, tá lá no currículo dele meio de tantas, mas o RH estava procurando certificado. é isso mesmo. Então, Puxa vida, perfeito. Mais uma pergunta aqui, ó. Eu quero ir para desenvolvimento web. Ele sendo de automação, o que ele acha sobre sites que criam sites rapidamente? O VS Code pode ser substituído pelo Wix, por exemplo. Né? Então, está existindo muito essas criações automáticas, né? Isso que ele quer dizer. Você é um cara que está lá no baixo nível, né, Gian? Ou seja, o cara que gosta de abrir um programa e fazer a automação, criar o programa dentro dele. Essas ferramentas que criam códigos, e você estava muito acostumado com isso com os criadores de códigos mais antigos, onde você clicava, ele tinha os wizard que construía a conexão, construía o banco de dados, construía tudo para você e dava um pacote pronto. Mas ninguém conseguia alterar isso, né, Jean? Não sei se você lembra, sim. né? Na sua época, inclusive, nós pegamos alguns projetos assim, mas ninguém conseguia alterar. Quer dizer, o código que aquele robô, que aquele wizard criou, era inalterável, ou seja, não que seja inalterável, mas era tão difícil de você compreender ele que era mais fácil você reescrever ou destruir ele e criar de novo. O que você acha dessa visão desses construtores aí, para esse rapaz que está indo para desenvolvimento web? Os construtores vão até certo ponto, porque por mais que você queira encaixar todo mundo em uma caixinha padrão, vai existir exceção sempre e vai chegar o caso de que o construtor atendeu até X vendas ou até tal perfil de cliente. Aí entra o ponto da exceção, em que você vai ter que desenvolver e customizar. Então, assim, hoje, para quem não tem nada, o construtor resolve do dia para a noite, ótimo. Amanhã ou depois ele começa a crescer ou quer mudar o projeto, ele não vai ter como fazer isso, ele vai precisar de alguém para customizar. Um exemplo que eu acho que isso deve acontecer com certa frequência existem hoje já várias lojas prontas online, e-commerce. Ele vai, você paga R$ 50, você tem uma loja para, sei lá, um catálogo de 50 produtos, uma estimativa X de acesso e para sair venda. Mas aí chega um dado momento em que a logística não vai ser compatível, se crescer o negócio. Aí vai depender muito do nicho, do que ele quer atacar. Situações, exemplo de coisas que eu passei dentro do Walmart. Lá era assim, poxa, a gente tinha que estar preparado para quando saísse uma propaganda na Globo. Então, querendo ou não, vai ter daqui 5 minutos, vai ser uma propaganda de Black Friday.
Essas situações são situações fora da caixa, né? E aí também entra numa outra situação que é a escala. Você tem que entender até onde vai escalar o seu negócio, qual o seu cliente. O mercado tá aí, tem cliente para tudo, né? Mais uma perguntinha aqui, Jean. Infraestrutura. Quando você deu o exemplo da Black Friday, o pessoal de infraestrutura tem que estar atento ou fica encarregado o pessoal de codificação só? É infra e codificação ou todo mundo junto? Como é que é esse balaio de gato aí? Ó, se vocês tivessem que chutar, eu não sabia, soube trabalham lá. Cláudio, que dia que mais vende coisa na internet? Não sei. Black Friday? É Black Friday. Eu chutei Natal na Natal. época. Achava que a Natal vendia mais. Mas eles vendem ali em 24, 48 horas, é a data que mais vendem coisas. E assim, é um trabalho em que a gente chamava isso lá no Walmart, a gente chamava de, como é que chama? De War Room, a sala de guerra. E aí ficava desenvolvedor e pessoal de infra junto. Que pode, quando você tem esse tipo de acesso, tem diversos componentes. Não adianta só o software estar no ar, sendo que entupiu a rede ou sendo que caiu o banco em outra situação. Tem correção, tem práticas. A gente, assim, geralmente na semana de Black Friday, um exemplo, não entra código novo, já segura um pouco. O que entra é algo bem assim, crítico, tem que tomar muito cuidado, muda o fluxo de desenvolvimento. E nem no e-mail, uma situação curiosa, os piores dias era ano eleitoral. Ano eleitoral que rolava de spam era dor de barriga de e-mail. Então, assim, cada Sua negócio tem o seu. característica e seu jeito, né? Suas características, né, Jean? Jean, fala um pouquinho pra gente, então, enquanto o pessoal está escrevendo as últimas perguntas aí, eu vou deixar a palavra para você. Qual sua expectativa para a TI durante e pós essa pandemia? Eu, é um navio que já estava engatilhado, ele já estava apontado. O que deve acontecer, as empresas devem mudar o foco de negócio, o TI não vai deixar de ser necessário, ele vai colocar esforço em talvez. Uma das coisas que aconteceu é do dia para a noite todo mundo passou a trabalhar em casa. Do dia para a noite, várias empresas geraram oportunidades de TI ao mesmo tempo. Que as empresas que não tinham uma VPN, não tinha como conectar, não tinha como distribuir o trabalho, não tinha um meio seguro do funcionário interagir com o conteúdo gerado pela empresa, passou a ser necessário. E ao mesmo tempo mudou. Por exemplo, o cara que cuidava de infra, surgiu uma oportunidade aí. Configura a VPN na casa de todo mundo. Ajuda para o cara que é pequeno. Ou o TI vai lá e desenvolve a documentação, ensina o cara a se comunicar, a se conectar para poder fazer o trabalho da casa dele. Então, TI está aí, não teve como fugir, mudou. O cara deixou de estar com todo mundo no escritório? Deixou, mas a TI não deixou de existir em momento algum. Então, assim, a tendência é que a automação é parte. Antigamente, uma das coisas que você via muito, todo mundo tinha um servidor dentro da empresa, tinha um CPDzinho lá, tinha alguém que fica se preocupando em trocar HD, em trocar a fonte, em N outras responsabilidades, porque a máquina existia dentro da empresa. Hoje, com a questão de cloud, essa função simplesmente evaporou. Eu não tenho que, a empresa não tem que se preocupar, poxa, eu estou crescendo a 5 GB por dia, daqui a 6 meses eu vou ter que comprar 2 HD e deixar aqui, ou vou ter que estocar. Com uma questão de nuvem, se precisa de espaço, é só tá lá. Você não tem que se preocupar com energia, mudou a preocupação. A preocupação, você pensar que em 2002 a questão de conectividade, link da cidade, a infraestrutura era uma, a gente está falando que daqui a pouco vai ter
já tem o 4G, vai ter 5G, as pessoas estão cada vez mais conectadas, a infraestrutura está deixando cada vez mais está deixando de ser um problema ou um gargalo. A gente está falando isso aqui no Brasil, em outros países às vezes mais desenvolvidos, isso daí já é bem mais resiliente. Então, assim, eu vou te falar uma pergunta simples, né? Você sabe que tanto o Android, o iPhone, eventualmente está todo mundo sujeito a falha de segurança. Só que aí eu vou fazer o papel do Morpheus, ó, pílula azul, pílula azul. Você instala o aplicativo do banco ou prefere continuar indo na agência? Aplicativo. Eu prefiro assumir o risco É. de ter uma falha e não ter que ir no banco, porque o ser humano aí ele tende a ir para aquilo que é mais cômodo. E a TI é o meio para isso. E isso acontece de várias formas, né? E isso tende a continuar nesse período, né? Ou seja, após essa pandemia, a gente andou muito nisso, né, Gia? Andou muito nessa terra já, né? A pandemia serviu para acelerar a parte do Exato. processo. A gente já vinha num ritmo de, por exemplo, banco digital, entendeu? Bancos que não têm agência nenhuma. Se você pesquisar historicamente falando de bancos, você vai ver que o número de agências nas cidades vem diminuindo. É isso mesmo. Então, Jean, teve 3 pessoas que perguntaram aqui uma perguntinha a respeito de rede. Tá sintetizado numa aqui, ó. Você já teve problema de rede DDoS? Teve problemas de Já. rede, de qualidade de rede, DDoS, de endereçamento? Teve problema nisso já, Jean? A local web sofria direto com isso, ataques. E dependendo do ataque, era ataque de indisponibilizar a rede completamente. Black Friday, isso era um medo de concorrente querer derrubar o seu site por DDoS. E assim, aí existem soluções. Eu estou falando de coisas de uma escala muito grande. Hoje, dependendo do que você for fazer, aí vai da parte de infra, né? Se o seu site está preparado ou não, existem diversos. Eu estou pensando num site para milhões de acessos, eu tenho diversas ferramentas ao meu alcance para impedir esse tipo de situação de acontecer. No caso do local, tinha ataques de gigas e gigas de, de tentativa para derrubar o serviço, e assim, aí era um ponto em que a Localweb conversava com a Telefônica oferecia uma solução. Basicamente, o que pode acontecer numa situação dessa, você desvia o tráfego no meio do caminho, o tráfego não chega até você. É um exemplo do que pode acontecer e de como contornar uma situação dessa. A última perguntinha só, Jean, só, antes da gente nós encerrarmos esse tempo aí. Tem bastante gente perguntando sobre invasão aqui. O pessoal já identifica Linux, identifica software livre, a curiosidade já vem aguçando para invasão, né? Invasão. Quando você tem um site, você construiu um servidor de maneira automática num provedor, numa cloud de servidor. Uhum. Esse servidor já é garantido que tem segurança ou esse servidor ele está completamente vulnerável? Não, não tem nada que garante. Depende de quem configurou e de como foi configurado. Se for a Amazon oferece soluções para ajudar com isso, mas assim, não adianta. Você falar de segurança, a coisa mais fácil ao seu alcance a ser feito é tomar cuidado, automatizar código, desenvolver meios de testes de segurança. Hoje tem muitas empresas que vendem esse tipo de serviço, que é o pen test. Então você consegue contratar uma empresa de terceiro e falar, ó, eu quero que 3 vezes no ano você vá lá e faça o possível para invadir esse determinado serviço. Custa caro, vende, e no final eles voltam com um relatório. Ó, você pode ser atacado assim, assim, assado. No aspecto de servidor, o único remédio que tem para servidor é atualizar, manter ele atualizado. Só acessa quem deve acessar, controle de firewall, essas coisas, mas a maior parte dos problemas acaba o que acontece no nível de aplicação. Certo. Às vezes um website que não tratou uma variável, não tratou alguma chamada. Aí existem diversas técnicas e métodos
de fazer isso. Mas hoje o serviço para isso, se você tem um serviço e quer saber se está seguro, contrata um pentest. Isso daí banco contrata, casas de câmbio, exchanges contratam isso, porque assim, eles são um alvo muito grande. E eles precisam disso acontecendo rotinamente, com uma rotina, fazendo parte da rotina deles. Jean, eu agradeço demais a sua presença aqui. Temos um minutinho aí para você se despedir do pessoal. Agradeço realmente. Pode dar. Eu vou deixar com o Cláudio alguns links de conferências que acontecem. Pode acessar pelo YouTube, é gratuito. Tem um livro que eu recomendo, eu deixo uma cópia depois no colégio para o pessoal, vocês veem, chama Projeto Fênix. Esse livro, eu vi a história desse livro acontecer basicamente em todas as empresas que eu passei. Meio que tem um termo quente no mercado hoje que é DevOps, essa parte de cultura. O que acontecia muito era o cara de operação joga o problema com o outro, o cara de desenvolvimento joga o problema e ninguém se falava. E o livro ele vai tratar de uma empresa com todos esses problemas e qual foi o caminho para minimizar o impacto. É muito legal porque vai trazer na cabeça de vocês uma postura ou de como agir, ou qual seria a melhor forma de agir em algumas situações. Será encaminhado para eles, Jean. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo, viu, Jean? Um abraço, valeu. Pessoal, falei com o Jean. Jean é uma pessoa maravilhosa que está aqui, tá comigo aqui, tá com a gente. A gente já se cruzou em alguns episódios. E mais uma vez eu agradeço vocês, alunos, que ficaram com a gente aqui. Essa oportunidade de nós estarmos conversando todas as classes juntas trazem para a gente uma característica diferente, traz uma energia diferente. Obrigado realmente, turma. Obrigado, professores, que cederam um tempo para a gente aí. A equipe de apoio e a equipe técnica também. Sucesso para todos vocês aí. Tamo junto nessa caminhada, pessoal. Vamos em frente. Valeu. They can